Olá, saudação a todos e a todas. Então, nós vamos começar aqui com a nossa parte inicial, né, da disciplina de Direito Digital, com os conceitos fundamentais do que a gente chama de regulação digital, tá? Essa é uma disciplina que, ao longo do semestre, vai cuidar de tratar de outros temas que não só esse aqui inicial, dos conceitos fundamentais do que a gente pode chamar de regulação digital. Nós vamos cuidar também, como exposto, do Marco Civil da Internet, dos contratos eletrônicos, da proteção de dados. Nós vamos tratar também da inteligência artificial, sua interface com a proteção de dados, o ECA digital, e também terá um espaço aí com o convite de um colega da área criminal, da área penal, em que a gente vai tratar dos crimes cibernéticos, tá? Então, vamos iniciar aqui, e nós temos alguns poucos slides, tá? São 9 slides, sobre os conceitos fundamentais da regulação digital. Então, o nosso objetivo aqui é tratar do que a gente poderia chamar de algumas diretrizes essenciais. Essas diretrizes saem muito da regulação da UNCITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas para a Regulação do Comércio Internacional, e ela tem um grupo de trabalho lá que trata do comércio eletrônico. E quando ela foi desenvolver a UNCITRAL, essa comissão da ONU, né, foi desenvolver regras, como, por exemplo, regras sobre assinaturas eletrônicas, sobre contratação eletrônica, ela elaborou, então, essas diretrizes. Então, vejam aqui as 3 diretrizes que nós temos, né? Interoperabilidade, neutralidade tecnológica e equivalência funcional, tá? Então, a minha ideia é abordar com vocês essas 3 diretrizes que me parece que são essenciais para que a gente examine, né, o digital, ainda numa perspectiva de uma certa migração, né, do mundo físico para o digital. Nós ainda temos esse resquício, né? A gente sabe que a internet ela começou a se massificar no início dos anos 2000, então nós temos aí 26 anos, um pouquinho mais, menos, né, de massificação de internet, e nesse sentido, nós temos diretrizes, né, justamente para fazer essa transição dos nossos valores, como a gente vai ver aqui agora, do mundo físico para o mundo digital, dos institutos jurídicos, como a gente conhece já, com seus requisitos, né, todas as suas, os seus elementos mais essenciais, como a gente vai enxergar isso no ambiente digital. Então, selecionamos esses 3 aqui e vamos passar a examinar, então, as nossas diretrizes da regulação, tá? Então, primeiro aqui, a ideia da simbiose, né, que nós temos nessa regulação do digital entre o desenvolvedor, que passa a ser, em certa medida, um legislador. Então, coloquei aqui a simbiose, né, do desenvolvedor legislativo, porque quem propõe a primeira regra do ambiente virtual necessariamente é aquele que desenvolve o sistema, aquele que desenvolve o ambiente que nós vamos frequentar digitalmente, né, virtualmente. Então, ele coloca essas primeiras regras. Aí nós citamos sempre o livro do Lawrence Lessig, que tem uma primeira edição lá do final da década de 90, e depois uma segunda edição, o Code 2.0, está referido aqui na lâmina, né? O Code 2.0, que é daí já do início dos anos 2000. Então, o Lessig tem uma ideia de que tinha já lá, né, que também não era uma, vamos dizer assim, não havia um ineditismo lá, uma originalidade, ele não foi o primeiro, mas ele sistematizou muito bem nesse livro, o Lawrence Lessig, professor da Universidade de Harvard, a ideia de que o código seria a primeira regra do ambiente virtual, né? Ou seja, como a gente está explicando, aquele que desenvolve a aplicação. Vejam hoje nas redes sociais, né? O desenvolvedor da rede social acaba sendo uma pessoa poderosa, né? O conjunto de desenvolvedores, as pessoas que trabalham nisso, os donos dessas empresas, basta ver a projeção que tem
o Mark Zuckerberg da Meta, né? O quanto ele é chamado nos Estados Unidos para essas audiências, casos que estão lidando até com questão né, dos vícios, né, das crianças e das pessoas às redes sociais. Então, os desenvolvedores, aqueles que primeiro concebem, né, os modelos de negócio das redes sociais, que aqui se aplica também o raciocínio, ou dos aplicativos que seja, dos sistemas, o que quer que seja online, de um site de internet, eles têm uma primeira né, pitada assim, de legislador. Então, nós temos que compatibilizar a liberdade das pessoas que desenvolvem, das empresas, com os direitos dos usuários. E esse é um dos grandes desafios, então, da regulação do ambiente digital. Tá? Aqui só uma palavrinha sobre um direito digital, né? Se existe um direito digital. Eu sou um pouco cético com relação a isso. Na URGS, a nossa disciplina se chama direito digital, porque, vamos colocar assim, as resoluções do MEC, do Ministério, né, da Educação, para inclusão nos currículos, fala em direito digital. E muitas pessoas utilizam o direito digital. Não está errado, evidentemente, mas a gente precisa notar que o direito digital, quando a gente vai falar em direito digital, que na verdade nós temos um fenômeno digital que corta todas as áreas do direito, corta tudo que existe na sociedade, né? Nós temos né, o direito digital, ele precisa, se a gente for levar ele, né, à risca, a nomenclatura, precisa abarcar tudo: o direito administrativo, o direito penal, o direito civil, direito do trabalho, né? E aí, se a gente vai conceber, como nós concebemos aqui uma disciplina, né, elaborar um plano de ensino, uma disciplina de direito digital, sempre vai ter uma ponta em aberto. Por isso que eu prefiro falar em influências do digital no direito civil, ou influências do mundo digital no direito civil, influências do mundo digital no direito administrativo, no direito penal, no direito do trabalho, etc, etc. É um fato, né, da sociedade, uma técnica desenvolvida, ou variadas técnicas que vão influenciar e nos lançar desafios de como evoluir, de como projetar essas tecnologias na realidade, né, na nossa realidade e no nosso mundo, tá? Então, essa simbiose eu acho muito interessante, porque, efetivamente, o desenvolvedor do código, ele vira, né, um pequeno legislador, né, que, na verdade, não pequeno, mas grande, com muito poder nos dias de hoje, como a gente sabe e acompanha. Tá? Então, indo adiante aqui na nossa apresentação, os colegas podem ver aqui uma das primeiras diretrizes, né, interoperabilidade, equivalência funcional e neutralidade tecnológica. Na interoperabilidade, isso é algo desejado não só porque tem o digital. Eu costumo dar esse exemplo ferroviário, né? Os trens, quando vão passar por diferentes países, né? O trem lá na União Europeia, eu coloco aqui o trem francês que vai viajando, né? Passa pela Alemanha, depois chega na Áustria, né? Aqueles trens noturnos, eles vão passar por linhas de ferro de países diferentes. Se não houver uma interoperabilidade, uma intercomunicação para que esse trem utilize a infraestrutura, e é um trem francês, ou um trem alemão, ou um trem austríaco, nós vamos ter um problema. Então, a interoperabilidade não é só para o ambiente digital, mas ela já existia muito antes da disseminação do digital. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a União Europeia tem regulamentos, né, diretivas, que tratam da interoperabilidade ferroviária. A mesma coisa no celular, quando a gente vai ligar para uma pessoa, independentemente da operadora que ela utiliza, precisa funcionar. Então, a interoperabilidade acaba sendo uma aptidão, né, uma necessária aptidão de infraestruturas, né, e ela deve funcionar independentemente da procedência do aparelho que a gente utilizar, do mecanismo que a gente utilizar. A gente precisa conseguir se acoplar a essa infraestrutura de maneira que flua o benefício que essa infraestrutura está proporcionando, que ela potencialmente proporciona. Eu vou, né, então, quando a gente vai falar de infraestruturas, da infraestrutura viária, né, dos veículos, independentemente da marca do meu carro, eu preciso andar nas estradas, e as estradas precisam ser interoperáveis, né? Não existe uma estrada específica para
né, um carro, claro, aí eu vou andar numa estrada de chão, uma estrada muito mais complicada, eu vou ter que me adaptar com os pneus adequados, né, com a suspensão adequada do automóvel, mas a princípio todas essas infraestruturas de telefonia, de saneamento básico, né, saneamento básico, quem constrói uma casa, se acoplar a casa à estrutura de saneamento básico, vai poder ali morar, né? Mesma coisa, energia elétrica, água, etc, etc, que no digital isso vai ser também algo que vai importar, tá? Então, quando a gente vai adiante aqui, nós temos a neutralidade tecnológica. E o que é a neutralidade tecnológica? Esse é um conceito que a gente deve entender como um conceito que nos traz uma necessidade de abertura das legislações, do regulador, para que ele não vai privilegiar uma técnica, um tipo de sistema, uma marca, por exemplo, de um fornecedor. Então, se nós, por exemplo, e a neutralidade tecnológica tem também uma relação com a interoperabilidade, né? A ideia que sempre permeou aqui a neutralidade tecnológica foi uma garantia de comunicação, por isso ela sustenta a interoperabilidade, mas também a longevidade das leis, né? Porque imaginem se uma lei vai chegar e vai dizer assim, olha, né, é permitida a contratação eletrônica se valendo do computador X, né? Ou do computador Y, ou da técnica Z, né? Isso seria um perigoso e faria com que a legislação se tornasse, ou potencialmente se tornasse, rapidamente obsoleta. Então, quando a gente fala em neutralidade tecnológica, a gente está falando numa abertura né, da legislação no sentido de não se fixar e, portanto, restringir o que essa legislação propõe de regular, né, a determinados mecanismos ou a determinados modelos, determinadas soluções, deixando um leque de possibilidades aos usuários de hoje e do futuro. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, na regulação da contratação eletrônica, só para dar aqui um exemplo, nós não vamos mencionar, nós vamos deixar o eletrônico só, e o eletrônico vai ser preenchido pela técnica do momento e depois pela técnica que for evoluir, né? Então, nós não vamos dizer que a contratação eletrônica só vai ser permitida utilizando-se o formato de arquivo XYZ. Não, aí seria prender demais e tornar a regra, né, não neutra tecnologicamente, pois estaria adotando uma tecnologia, um modelo, né, um conceito, às vezes pode ser mais amplo, mais restrito. Aqui estou falando bem amplamente a situação. Mas nós alertamos aqui do certo cuidado que deve ter o legislador, porque né, ele não pode também não deixar de estabelecer padrões, né? Então, é que geralmente isso do estabelecimento de padrões vai para um nível que é infralegal. Por exemplo, uma resolução de uma agência reguladora da área, né? Nós temos a NPD na área de proteção de dados, nós podemos falar da Anatel nas telecomunicações. Algum tipo de padrão poderá ser eleito ou até proibido se ele for nefasto. Tá? Nós temos padrões ISO, por exemplo. Né? Então, esses tipos de padrão podem, né? Na infraestrutura de chaves públicas, que trata de assinaturas digitais e documentos eletrônicos, padrões lá são eleitos, padrões internacionais, consolidados, mas é num nível infralegal. Né? Ou seja, é um nível que não é nem o constitucional, muito menos, né? E nem o infraconstitucional das leis ordinárias ou leis complementares. Então, a neutralidade tecnológica, em algum momento, pode haver, então deve ter um equilíbrio também no estabelecimento da neutralidade tecnológica entre ela e também a opção, a eleição por determinados sistemas ou padrões que também podem ser desejáveis, porque se a gente não tiver né, um pouco de padronização, não, aí nós vamos ter justamente a frustração daquela outra diretriz anterior, que é a diretriz
da interoperabilidade. E, por fim, talvez o dos mais importantes que eu acho que existe na regulação do digital é o paradigma da equivalência funcional. Eu coloquei aqui a ponte entre mundos, né? Porque estabelece a equivalência funcional o quê? Nós temos determinado conceito, determinado instituto já praticado. Quando a gente for realizar esse instituto no ambiente digital, no ambiente virtual, quais os requisitos que nós vamos precisar observar, né? Então, peguem, por exemplo, o fenômeno, de novo, do contrato. O contrato tem seus princípios da liberdade contratual, a boa-fé objetiva, né? O princípio dos efeitos relativos dos contratos, da força vinculativa. Nós temos também a questão da forma, que a forma, a princípio, é livre, mas tem que ter uma forma os contratos, né? O contrato, conceitualmente, estruturalmente, é um acordo de vontades. Então, quando eu tenho, né, essa síntese, né, estou aqui simplificando um pouco, mas essa síntese de valores da figura jurídica do contrato, eu quero transpor o contrato, que veio primeiro, né, para um mundo físico, eu quero transpor ele para o mundo digital, eu preciso ver se eu posso, no mundo digital, celebrar contratos. É evidente que nós hoje, né, nos anos 2026 para frente aqui, vamos dizer que claramente é possível celebrar contrato, porque a nossa legislação brasileira, artigo 107 do Código Civil, prevê liberdade de formas, porque nós já existia até contrato verbal, né? Se existia contrato verbal, por que não vai ser possível trazer o contrato para o meio digital? Então, isso foi até certo ponto óbvio que pode. Eu estou fazendo aqui uma análise com vocês, né, que é para demonstrar como isso pode acontecer, mas nós vamos ter exemplos aqui de questões mais complexas, né, em que não vai ser tão simples assim saber se pode migrar tudo, né? A gente costuma utilizar este paradigma da ancoragem, né, essa nomenclatura, que remonta a um autor que é o ministro da Suprema Corte Argentina, o Ricardo Lorenzetti, que tem um livro de 2004, Comércio Eletrônico, e ele trata, então, do paradigma da ancoragem, que é justamente dizer isso: olha, nós vamos nos ancorar nos valores já existentes da sociedade, do direito, né, das liberdades, os valores e os requisitos de cada instituto jurídico, e ao migrar para o meio digital, nós vamos ter que verificar se esses requisitos podem ser satisfeitos no meio digital, se esses valores podem ser lá da mesma forma observados no meio digital, né? E aí nós vamos chegar à conclusão: olha, vamos migrar essa figura jurídica, vamos migrar essa categoria jurídica, né? Nos ancorando nesses valores já existentes. Ah, mas é possível que nós tenhamos coisas nativas digitais, atos nativos digitais? Sim, né? Mas sempre nós vamos nos ancorar nos valores já existentes, são prévios, anteriores, né, à explosão do digital. Basta a gente também ver os valores que estão no próprio Código Civil, aqui para falar mais da lei civil, né, que é a nossa ênfase de pesquisa, e também dos valores, por que não dizer, constitucionais, tá? Aqui eu trago uma aplicação, né, que nem é do civil, mas aqui é do eleitoral, né? O voto eletrônico no Brasil. Eu sempre usei esse exemplo ilustrando, né, esse paradigma da ancoragem. Então, vocês notem que o voto eletrônico no Brasil ele veio muito cedo, né, quando nós não tínhamos nem massificação da internet ainda, mas uma migração parcial à urna que é eletrônica, né? E as pessoas, os eleitores, comparecem, ó, no item 2 aqui, ó, no momento 2, elas comparecem, as pessoas, a um ambiente presencial, uma sessão física. A gente sabe como ocorrem as votações para políticos no Brasil, né? As votações, as eleições para cargos públicos dessa envergadura, prefeitos, deputados, presidente da República, governadores, né, etc. Então, nessa forma ocorre, né? Ou seja, tem uma urna digital, uma urna eletrônica num espaço físico. E a limitação, vejam aqui do item 4, não é pauta, ninguém cogita, não se vota de casa, não se vota pela internet, né? Então, a equivalência funcional para o voto, ela vai até o 3, mas não chega ao 4. E a cada hipótese que nós temos
de migração, de análise do físico dos nossos institutos para o digital, nós temos que ver se a gente pode ir plenamente ou não, né? Aqui no voto se trancou no 3. E como eu disse, não é pauta. Ninguém defende que se vote de casa. Por quê? Porque podem pessoas da própria família exercer influência sobre outras pessoas que vão votar. E o voto tem um valor fundamental, que é o sigilo, a auditabilidade. É preciso ter auditoria. Como é que eu vou saber se a pessoa votou livremente de casa ou não? Então, não se cogita essa hipótese. Vocês vejam que, nesse exemplo, as limitações, às vezes, do digital, o e-voting não se pode ter, mas não se descarta, por exemplo, votar numa assembleia de condomínio. É muito menos grave a votação numa assembleia de condomínio, é muito menos grave, por exemplo, se cogitaria de votar online, né? As próprias eleições no âmbito de conselho de administração, né, de sociedades, é permitido, né? Então, aí nós temos outra dimensão de voto, outros valores que vão nos permitir uma migração mais intensa, né, para o ambiente digital, para o ambiente eletrônico. Aqui também trago as assinaturas eletrônicas, né, que tem uma associação inequívoca, ou uma tentativa de associação inequívoca com a pessoa, detecções de alterações, né, e aí as assinaturas eletrônicas também são um exemplo de equivalência funcional, porque nós temos nelas, né, uma possibilidade de a pessoa praticar um ato que praticava com uma caneta no papel online. Então, vão ter soluções da técnica que foram visualizadas pelo legislador, pelos juristas, né, valoradas. O legislador colocou isso em lei. Nós temos hoje uma lei de assinaturas eletrônicas no Brasil, uma medida provisória já desde 2001 sobre esse assunto. E o legislador disse, olha, eu posso migrar com esses e esses requisitos. Tudo que a autoria do documento assinado no papel nos dá de uma segurança que a pessoa assinou, por causa da grafia, da pressão da caneta sobre o papel, nós temos diferente no digital, né? E há uma equivalência. A função desempenhada pela caneta e papel e a mão da pessoa pode ser, né, equiparada, né? Então, pode haver uma equivalência com a assinatura essa que é desenvolvida no meio digital com criptografia simétrica. Num próximo momento examinaremos isso com mais cuidado. Aqui ainda nós estamos no terreno da introdução dessas diretrizes aí da regulação do digital, tá? Então, esse é um outro exemplo e nós poderíamos ter aqui N exemplos, né? Na parte de licitações, com as licitações pelo meio eletrônico, que antes era tudo no meio físico, com o encontro dos competidores da administração pública, no próprio ambiente penal, enfim, essas migrações e a resposta do legislador, né, vai passar por esse exame de equivalência funcional. No processo de imigração, então, para sintetizar aqui, nós temos essas etapas, né, na questão da equivalência funcional. Se define o objetivo, o que vai se migrar para o ambiente digital, verifica-se os requisitos da categoria jurídica, o que quer que seja que vai se migrar para o direito digital, e se avalia a viabilidade. É possível ou não? É possível satisfazer esses requisitos? Em que intensidade, né? Em alguns casos, como já comentamos, alguns ordenamentos vão proibir a migração para o digital, né? Temos o exemplo de algumas proibições no ambiente da regulação na China, por exemplo, de não deixar que negócios jurídicos de direito de família venham para o digital. Por quê? Porque se entende que no digital pode haver uma manipulação, por exemplo, num acordo entre cônjuges, de um cônjuge sobre o outro, né? Outros casos, na Alemanha, por exemplo, a rescisão do contrato de trabalho, né? Nós chegamos a ter no Brasil a rescisão do contrato de trabalho no sindicato. Então, imagina, o trabalhador vai fazer a rescisão do contrato de trabalho online por e-mail,
tira um pouco da proteção deles, né? Então a gente vê que a migração 100% para o digital em algumas áreas pode sofrer algumas restrições, e a equivalência funcional que vai nos indicar esse raciocínio do que pode, do que não pode, se fica bem colocado ou não. Perfeito? Então é muito interessante, e aí a gente integra, e aqui no nosso último slide, a gente integra, né, essas três figuras, né, aqui, então, das diretrizes integradas, né? Ó, interoperabilidade, neutralidade e equivalência. Então, nós precisamos aplicar isso, né, com os temperos exatos do contexto, né, as necessidades que estão sendo avaliadas, implementadas. Eu dei aqui alguns exemplos, mas em uma medida ou outra na regulação do digital, na migração para o digital, nós vamos ter essa ideia de obter uma interoperabilidade, né, de também, ou seja, para que os sistemas consigam se comunicar, haja uma fluidez da infraestrutura, a neutralidade para que, especialmente no caso da legislação ou de um contrato que a gente está fazendo, que a gente não ingesse demais quando a gente for tratar daquilo, especialmente, né, ao redigir, ao produzir documentos, leis, né, pareceres, etc., que tratem dessa, né, dessa agora inclusão no meio eletrônico de alguma figura ou prática que já existia, e depois da equivalência funcional, que é esse, né, esse raciocínio que nos permite avaliar a migração ou não, se ela é parcial, se ela é integral, como é que nós vamos chegar a um resultado para um sim ou não, ou um sim com restrições, né? E quais seriam essas, certo? Então, esses conceitos todos integrados nos ajudam também, né, a resolver casos em que a gente pode, então, opinar pela juridicidade ou não de determinada prática, né? Alguém é consultado sobre uma solução de um sistema, e aí precisa verificar quais são os valores, né? Por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os valores que estão lá presentes nessa lei. Então, eu vou analisar o sistema, ver se o que o sistema está fazendo, se ele contempla os valores que a legislação indica. E aí nós vamos ter uma concepção técnica, nós vamos ter uma avaliação da concepção técnica do sistema desenvolvido, da solução apresentada, para ver se ela está batendo ou não com esses valores, né? Da mesma forma, o consultor jurídico, quando é chamado para migrar uma solução ou para desenvolver uma solução, ajudar o desenvolvimento de uma solução, ele vai ter que expor para o desenvolvedor, aí antes, né, do desenvolvedor, ou no processo do desenvolvedor desenvolver uma solução, um aplicativo, um sistema, um site que seja, né, um site de comércio eletrônico, por exemplo, o jurista vai expor para o desenvolvedor, olha, tem esses e esses requisitos da legislação, por exemplo, no âmbito do direito do consumo, para que se tenha um site de vendas online. Né? Os requisitos do Marco Civil, os requisitos do Código de Defesa do Consumidor, os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, os requisitos da Lei de Inteligência Artificial que vão vir. Então, tudo isso vai ter que ser contemplado, e nesse diálogo interessantíssimo entre os técnicos e o pessoal da área do direito, nós vamos ter depois a concepção, se tudo, né, ocorrer bem, de sistemas adequados, ou mais adequados possível, ao direito. Depois, o que se mostrar inadequado tem que ser corrigido, como às vezes, né, a partir de correções de sistemas, né, como a inteligência artificial, que pode apresentar viés discriminatórios, e tudo isso que a gente conhece. Certo? Então, esses são as primeiras introduções aqui do nosso tema da regulação do digital. Muito obrigado e até a próxima.